Boa noite. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. O nosso convidado hoje é o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, José Witt. Entre os assuntos polêmicos que vamos abordar estão a candidatura de José Hélito ao governo, o racha da oposição entre Ronaldo Caiado e Daniel Vilela e a proposta impositiva de orçamento. E é lógico, como eu falei agora há pouco, as pretensões políticas do deputado. Colaborando com a gente nessa entrevista, os colegas Marcos Nunes, do Jornal Popular. Marcos, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Enzo, boa noite, Witt, Rosane e a todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. E Rosane Kotoski, da Band 820 AM. Rosane, boa noite, um prazer ter você com a gente aqui. Obrigada, Enzo, boa noite, presidente, boa noite, Marcos. E você, telespectador, pode participar também. Você está vendo o número do nosso telefone aí, 996-734567. Perguntas pelo WhatsApp. Lembrando que o Roda de Entrevista é transmitido em rede, como já está se tornando uma tradição, com as rádios Brasil Central AM e FM, e também pelo portal A Redação, Diário de Goiás e Palmeiras em Foco, lá da sua cidade natal, deputado. O senhor é de Palmeiras, mas tem pretensões políticas em Goiânia. É verdade que o senhor está concorrendo ao terceiro mandato como deputado, já pensando daqui a 2 anos em ser candidato a prefeito de Goiânia, deputado? Boa noite. Boa noite, Enzo. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Na verdade, seria até muita presunção eu ser candidato agora em 2018 e já pensar em 2020. Eu tenho orgulho de ser da cidade de Palmeiras, mas como vivi toda a minha vida aqui na cidade de Goiânia também, e intensificando um trabalho que tem sido planejado já há algum tempo, visando as eleições em 2020, é claro que a gente, em determinado momento, a gente passa a enxergar lá na frente. Mas é lógico que a gente precisa, primeiro, ganhar as eleições agora em 2018, mas, sobretudo, ganhando com uma boa votação aqui na capital, onde a gente espera poder, nessas próximas eleições, levar aquilo que a gente pode contribuir, aquilo que a gente tem contribuído também com a capital, e sem dúvida nenhuma. Agora, Goiânia precisa, obviamente, isso eu falo não como político, mas falo como um cidadão também goianiense, de uma gestão mais moderna, uma gestão mais eficaz, uma gestão que efetivamente dê o resultado que todos nós goianienses esperamos. Então, obviamente, eu não posso atravessar o carro na frente dos bois, vamos ter paciência e, se esse for um projeto vencedor agora em 2018, vamos começar a pensar em 2020. Agora, presidente, o senhor fica preocupado de ficar demonstrado de alguma forma que o senhor está queimando a largada? Porque há uma rejeição do público em políticos que se candidatam a um determinado cargo e não cumprem até o final. No caso, se o senhor ser reeleito agora deputado estadual, vai cumprir só 2 anos do seu mandato para poder concorrer às eleições em 2020. Na verdade, eu não tenho essa preocupação não, Rosane. Eu acho que eu tenho dito que uma eleição, principalmente uma eleição majoritária para uma capital tão importante quanto a cidade de Goiânia, ela deve ser planejada. Obviamente, a candidatura não se impõe, simplesmente ela aparece, ela nasce e aí ela cai no gosto através de pesquisas tanto qualitativas e quantitativas. Se lá na frente nós tivermos essa condição, serei candidato. Se não for, vou cumprir fielmente o meu mandato enquanto deputado e continuarei trabalhando como eu tenho feito desde o primeiro dia que fui honrado a ser deputado estadual. Acredito eu que faço isso por prazer, a política está no meu coração. Sou empresário, vivo muito bem da minha atividade empresarial, mas a política, ela mexe comigo, mexe com o meu coração, está no meu sangue e por isso eu tenho talvez essa pretensão no meu radar. Mas isso vai depender, como eu disse, do eleitor e da própria população de Goiânia que vai avalizar meu nome, se mereço ou não ser candidato. Presidente, o PSDB já há muitos anos não consegue, não só o PSDB, mas a base, o PSDB especificamente, falo porque o último prefeito de Goiânia da base do governo foi um tucano, Nilton Bernais. E desde então a base não consegue emplacar um bom candidato, um candidato competitivo em Goiânia, O senhor acha que a base tem condições em 2020 de voltar ao paço municipal?
Marcos, eu concordo com as suas palavras e acho que nós temos condições. Agora, nós temos que também entender, como eu disse agora há pouco para a Rosane, que eleição, ela não você não inventa candidato. E eu acho que nós viemos já por algumas eleições aqui em Goiânia com algumas candidaturas que as próprias pesquisas mostravam que não era nem o perfil e não era também, e o candidato não tinha a densidade eleitoral que imaginava-se ter. Então, se a gente tiver um planejamento, se a gente tiver desprovido, e aí eu não me coloco só como candidato, não, eu acho que nós temos vários bons candidatos que merecem uma oportunidade de amanhã começar a aparecer e, por que não, disputar esses mandatos majoritários. Nós temos que ter sempre uma humildade. Infelizmente, muitos projetos, eles geralmente não alcançam o seu objetivo porque falta humildade, falta, às vezes, as pessoas entenderem que o povo não quer ele eleito. E aí, se insiste, com certeza você vai ser derrotado. Então, se a gente tiver um bom planejamento, eu acho que bons nomes nós teremos. Mas antes de pensar em nome, eu acho que é justamente isso, pensar naquilo que Goiânia quer como um candidato dirigindo a vida de todos os goianienses. Deputado, vamos voltar para o presente. Estávamos falando até agora do futuro, vamos ao presente. Para ter o futuro, a gente construiu o presente. Hoje, sucessão estadual. O vice-governador e futuro governador José Eliton é um nome capaz de agregar a base, que a gente vê algumas sinalizações de alguns partidos de candidatura própria, até flerte com a oposição. Ele é um nome capaz de agregar a base aliada e, se não for, deve ser trocado? Olha, eu recentemente me envolvi até numa polêmica aqui a nível de Estado, quando eu coloquei um pouco da minha visão em relação ao Zé Eliton. Posição pessoal, eu não tenho nada contra o governador, muito pelo contrário, somos amigos. Eu acho que por ser amigo eu deveria falar tudo aquilo que eu pensava, que talvez fosse um pensamento de muitos, mas que as pessoas não viam externando. Eu acho que ele tem trabalhado muito bem. Nessas últimas semanas, quando eu critico, quando eu tenho que criticar, eu critico, mas quando eu tenho que elogiar, eu também assim o faço. E acho que ele tem trabalhado muito bem. Ele já está conseguindo manter na base alguns partidos que são de extrema importância. Alguns presidentes já manifestaram que permanecem e continuarão na base. Não sei se ele vai conseguir manter a todos, mas a senadora Lúcia Vânia, que tem um peso e uma relevância muito forte, já declarou que estará na base. Ele conseguiu, hoje, boa parte do PSD está com ele. O PTB está com ele. Enfim, eu acho que falta muito pouco para ele conseguir ajustar para que todos esses partidos permaneçam. Agora, o Zé, ele vai ter o grande desafio nas mãos a partir do dia 7. A partir do dia 7, a caneta é dele. A partir do dia 7, todas as decisões que serão tomadas... Então ele vai ter que passar por um estágio probatório. É natural que isso aconteça, né? Vai ser o jeito Zé Eliton de governar, vai ser o jeito Zé Eliton de ter as tratativas, sejam elas com os presidentes partidários, sejam elas com os deputados, com a própria base que está no interior, prefeitos, vereadores, enfim, ex-prefeitos, de maneira que isso agora que ele vai ter na mão, imagina se ele a partir do dia 7 assume um governo e começa a tomar medidas altamente impopulares, medidas drásticas, começa a se revelar um outro Zé Eliton diferente desse, com certeza a maioria vai querer expurgá-lo. Agora, se ele continuar da mesma forma que ele está tendo agora, mesmo antes de ser governador, conseguindo aglutinar, conseguindo somar para dentro, ele com certeza se firmará como um candidato, porque assim é o natural, ele será governador e terá todas as condições para sim ser o candidato natural da nossa base. Presidente, vai dar tempo, a partir do dia 7 de abril até o momento da votação, o Zé Eliton vai conseguir mostrar quem é e realmente se essa candidatura não for imposta, como o senhor defende, que ela tem que nascer e crescer? Sem dúvida. Eu acho que o espaço não é tão longo, mas é também significativo para algumas decisões importantes que ele irá tomar. Mas, sobretudo, esse papel de coordenação, de aglutinação, isso ele vai ter que ser rápido também, porque todos os partidos também estão na mesma condição. É o momento de conversa, é o momento
momento de diálogo, é o momento de estabelecer ali uma relação estreita e de confiança, que ele já tem com alguns, mas que precisa estreitar com alguns que às vezes ainda têm desconfiança da sua candidatura. Ok, vamos então para o primeiro intervalo, já foi o primeiro bloco, nessa entrevista, no Roda de Entrevista de hoje, que recebe o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Witt. Voltamos em instantes. O TBC na Copa de hoje volta com mais um capítulo da história dos mundiais de futebol. Hoje, parlando italiano. Não, tô brincando, gente, é porque a Itália me inspira. Você sabia que depois do Uruguai, quando a Copa foi criada pelo francês Jules Rimet, após ter assumido a FIFA, de 4 em 4 anos, seleções de futebol de diversos países do mundo se reuniam para disputar o Mundial de Futebol. A Itália disputou com a Suécia a possibilidade de sediar a segunda edição da Copa do Mundo. Os suecos ambicionavam os lucros do torneio e os italianos tinham objetivos políticos, ou seja, com o regime fascista de Mussolini, queria usar a Copa para promover o país. Por falta de condições financeiras, a Suécia desistiu da briga. Com a escolha da Itália, o Uruguai decidiu não disputar o campeonato em retaliação à não participação da seleção italiana na Copa de 30, realizada em seu território. Tornou-se assim o único campeão ao não defender seu título. A Copa do Mundo de 34 contou com 16 equipes classificadas em uma disputa preliminar entre 32 países. Foi realizada numa escala muito maior do que a anterior, com transmissão radiofônica ao vivo para 12 países que participavam do torneio. No campeonato anterior, todas as partidas haviam acontecido na mesma cidade, Montevidéu, a capital uruguaia. O Brasil foi eliminado pela Espanha logo na primeira fase da competição e ficou na 14ª posição, a pior participação do país na história das Copas. Destino semelhante teve a Argentina, eliminada pela Suécia no início do torneio. A final foi disputada entre a Itália e a antiga Tchecoslováquia e o título ficou com os donos da casa. Olá! No programa desta semana eu tenho dicas de jogos, filmes, séries da Netflix, o aguardado Samsung S9 e, lógico, muita diversão. Eu conto com a sua presença. Tchau! O Roda de Entrevista desta terça-feira recebe como convidado especial o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Witt. Transmitido em rede conosco, as rádios Brasil Central AM e FM, a redação Diário de Goiás e o portal Palmeiras em Foco da cidade de Palmeiras. Abro esse bloco passando a bola para o Marcos, que tinha uma pergunta planejada. Certo. Bom, presidente, falávamos no outro bloco a respeito do pouco tempo que José Wellington terá à frente do governo para tentar organizar também a sua base, visando as eleições de outubro. Mas o grande desafio do José Wellington mesmo é se tornar conhecido no Estado, visto que é vice-governador já há alguns anos, será governador a partir do dia 7 e nas últimas pesquisas aparece ainda como pouco conhecido. Esse é o principal desafio dele e o senhor acha que ele consegue até outubro vencer isso? Olha, sem dúvida nenhuma, quem vai decidir qualquer eleição são os eleitores. O Zé é extremamente conhecido no meio político, né, naqueles que são mais envolvidos com a política no dia a dia. Então esse desafio ele já superou. Agora, realmente, se fazer mais conhecido para a população, vai ser justamente após ele obter o mandato. Quer dizer, ele vai ser o governador, vocês da imprensa estarão cobrindo no seu dia a dia, a todo momento. Hoje, tudo isso é feito em relação ao governador Marconi. Então, isso com certeza vai facilitar as suas ações para que ele se torne mais conhecido. E claro, a sua equipe de governo que está preparando o seu plano de governo, ele mesmo, enquanto governador, já deve ter muitas ações preparadas para, assim, a partir do dia 7, ele implementar essas ações que o tornarão
com certeza mais conhecido e fará com que essa visibilidade que ele terá nos 4 cantos do Estado propicie isso também. Então, mas esse é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio. O primeiro deles, eu acho que ele já está vencendo, que é justamente estabelecer qual vai ser a sua base para que dê sustentabilidade para a sua eleição. Nós vamos ter um jogo, nós tivemos algumas seleções que viviam de um jogador, a Argentina de Maradona, a própria seleção brasileira em 94 com Romário, o Zé Wellington, o próprio governador Marconi, inclusive, durante muito tempo levou essa base nas costas. O governador foi mais importante para muitos políticos que hoje se julgam importantes, mas o Marconi conseguia levar isso. E agora o Zé, ele está tendo uma seleção que vai ter que caminhar todo mundo com ele, ou seja, ele vai depender muito também das lideranças, prefeitos, e isso ele está fazendo com maestria, justamente mantendo uma base que elegeu aí já está há 16 anos, partindo para 20 anos na direção do nosso Estado. Mas eu posso traduzir isso que o senhor está falando, que há uma certa insegurança, vamos dizer assim, se a candidatura Zé Wellington vá decolar. Existe isso, a gente sente uma fumaça nisso, de que na base há uma desconfiança de que a candidatura não decole. Não, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Na verdade, o Zé está trabalhando e agora ele vai ter oportunidade, como governador, de fazer com que a sua popularidade e a sua densidade nas pesquisas, ela comece a melhorar. Obviamente, se lá na frente se observar que ele está muito atrás, isso talvez desmotive um pouco a sua militância de abraçar o projeto. Agora, obviamente, pela experiência que o próprio governador Marconi, até ele mesmo tem, já foram várias eleições que saímos bem atrás nas pesquisas e conseguimos reverter através de plano de governo, através das ações que foram implementadas sempre já no final de governo, onde o pulmão, o oxigênio financeiro está melhor. Então, o Zé ainda teve uma dificuldade que nós passamos 2 anos onde conseguimos praticamente investir em muita coisa. O Estado, e assim como o Brasil, enfim, toda a população passou por dificuldade de uma crise jamais passada antes. Então, obviamente que ele vai precisar dar um gás para que a própria militância também esteja engajada no seu projeto. Deputado, o vice-governador Zé Wellington precisa de um coordenador de campanha como o presidente da Assembleia, José Witt, para se tornar mais conhecido aí nos interiores? Não, de forma alguma. Tem muito mais pessoas capacitadas do que eu. Eu sou apenas mais um soldado que está encampando a sua campanha, mais um soldado que está tentando trazer a ele sugestões, críticas, enfim, mostrando qual o cenário que nós estamos vivendo atualmente. Mas eu acho que ele tem pessoas muito mais capacitadas para fazer com que ele se torne conhecido e que suas ações efetivamente cheguem a todos os lares e seja reconhecido que essas ações foram implementadas pelo seu governo. Então, eu serei apenas mais um, mas eu também não tenho a mínima condição de presidir o poder, ser coordenador da campanha e também ser candidato. Então, vou tentar, dentro das minhas limitações, ser mais um que irá ajudá-lo. Me permite abrir o espaço agora para o nosso telespectador que pode fazer perguntas pelo WhatsApp, o número vai aparecer aí na tela, esse número aí. Várias perguntas, vamos lá. Primeiro com um elogio aqui, o Mário Tintas quer parabenizar o senhor pela transparência e seriedade na administração em frente à Assembleia. Tem uma pergunta do Alexandre Alencar Santos, setor Bueno, Goiânia, sobre o TAC, Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Assembleia Legislativa e o Ministério Público, na gestão de seu antecessor, deputado Hélio de Souza, para a redução da relação entre servidores efetivos e comissionados, já que na sua gestão esse número se tornou pior do que antes. E a produção passa aqui, está tendo muitas ligações, muitos telefonemas sobre cadastro de reserva, concurso na Assembleia. O que o senhor fala sobre essa questão toda de pessoal na Assembleia? Bom, primeiro que o termo de ajuste de conduta não foi estabelecido na minha gestão, foi na gestão do deputado Hélio de Souza, que eu, na verdade, cumpri acima do TAC. Nós chamamos muito mais concursados do que aquilo que se estabelecia no termo de ajuste de conduta.
Em relação, Alexandre, essa relação de comissionados e concursados é algo que eu não consigo prever tanto, porque eu trabalho com orçamento, não com número de servidores. Às vezes vai aumentar o número de servidores, mas aquilo que é gasto pode diminuir. Então essa relação, ela não se torna tão fiel àquilo que a gente vai estabelecer. Agora, é um dos compromissos da minha gestão e eu já estou preparando um novo concurso. Deveremos abrir... Eu acredito que no segundo semestre. O edital deve ser lançado até daqui uns 40, 60 dias, mas no segundo semestre será realizado o concurso. Ainda na minha gestão eu quero não só realizar o concurso, mas também quero empossar os novos concursados. Quantas vagas? Eu não sei, nós estamos ainda avaliando, mas provavelmente pode chegar aí entre 60 e 70 vagas. Dentro dessa questão dos servidores, a Assembleia também recentemente se envolveu numa suspeita, numa nova suspeita, melhor dizendo, de servidores fantasma, né? No caso, uma servidora, né? Um apontamento feito pelo Ministério Público. O senhor instaurou um grupo de trabalho para rever a resolução da Assembleia que trata dessa questão de trabalho externo por servidores que prestam trabalho nos gabinetes dos deputados. Só isso será suficiente? Como é que está exatamente essa questão? Bom, nós temos que pontuar, Marcos, que essa é uma mudança não só de paradigmas dentro da Assembleia, mas também conceitual. Nós temos que entender que isso pode acontecer amanhã ou depois. Nós somos um poder com milhares de servidores. Eu acho que foi precipitada essa avaliação do Ministério Público em relação a essa denúncia. Pelo que eu entendi e pela vasta documentação que foi apresentada pelo deputado que foi incorrido nessa suspeita, ele vai conseguir facilmente provar que essa servidora não é uma servidora fantasma. Nós temos que entender que a atividade parlamentar ela é uma atividade um pouco diferente da do Ministério Público. Eles são concursados, eles passam no concurso. Nós somos avaliados e reavaliados a cada 4 anos. A nossa maneira de estar no mandato é justamente fazendo com que pessoas que estão nos auxiliando também captem votos para que a gente possa efetivamente ganhar ou não uma eleição. Então nós temos servidores, é importante, e aí essa relação eu estive junto com alguns promotores de justiça. Nós estamos estabelecendo uma conversa para estabelecer qual o entendimento que eles têm de uma atividade externa de determinado servidor dentro da Assembleia Legislativa. É humanamente impossível, num gabinete de 10 metros quadrados, nós temos 40 servidores. Obviamente, e a lei nos ampara, nós temos uma resolução e a lei que nos ampara com esses servidores trabalhando externamente ao poder. Então, nós temos que estabelecer qual o critério de avaliação desses servidores. Então, obviamente, o nosso grupo de trabalho foi instaurado para que a gente encontre, se houver alguma brecha ou se houver algum defeito, vamos corrigir. Nós temos a humildade e a maturidade para entender que nós não queremos ser nem acima da lei, mas também não queremos nada em detrimento ao nosso poder. Nós vamos estabelecer, como eu sempre estabeleci, qualquer conflito através do diálogo, através do bom entendimento e através, claro, daquilo que é o nosso maior juízo, que são as leis e a nossa Constituição. Só para constar a pergunta aqui do Cleiton, do setor central Goiânia, eu acho que o senhor já respondeu, se há demanda constante para tantos comissionados, por que não aumentar o número de vagas para efetivos? Né? Na verdade, justamente pela nossa atividade, nós somos uma atividade parlamentar. Como é que nós vamos efetivamente trazer para o nosso mandato os servidores efetivos, eles se fazem extremamente necessários na administração da casa. Agora, num gabinete político, é humanamente impossível ter estabelecido funcionários concursados. Então, por isso, essa maior dificuldade. Mas eu sou defensor de funcionários efetivos, principalmente no que tange à administração. Agora, nós temos que entender também que nós somos um poder que não temos orçamento. O orçamento é nos repassado através de um 12º que o Estado nos repassa. Nós não temos hoje esse repasse do 12º feito de maneira integral. Então, um funcionário efetivo me custa hoje 3 a 4 vezes mais do que um funcionário comissionado. Então eu preciso fazer cálculos na casa para que eu possa estabelecer quantos comissionados, não é apenas quanto eu gostaria de ter. Eu gostaria de fazer um concurso para 100, 200, mas eu não sei se o meu orçamento consegue me atender nesse sentido.
Bom, presidente, essa questão, essa cobrança do trabalho externo do servidor é só um dos problemas que a Assembleia enfrenta. O outro é um que o senhor vai ter que lidar diretamente nesse ano. Inclusive, o senhor já propôs ano passado a questão de um horário mais flexível, dias mais flexíveis para a realização das sessões ordinárias. Como é que o senhor vai resolver esse problema? Porque a população cobra também, né? Sim. É por isso que nós estamos, estamos enfrentando esse problema de frente. Como eu disse, nós não queremos nenhuma regalia. Apesar de entender que a nossa atividade parlamentar, ela não é apenas estabelecida naquele momento que estamos em plenário. Muito pelo contrário, o deputado ele trabalha muito mais durante os finais de semana e depois, quando ele sai das sessões a partir de quinta-feira, que é onde é o momento que ele tem que estar junto ao seu eleitor, junto às suas bases, junto às suas cidades, enfim. Nós fazemos um trabalho também que talvez é pouco visto e reconhecido, mas nós somos quase que o office boy dos prefeitos, dos vereadores. Toda essa relação com as secretarias de Estado, com os secretários, com o governador, com o vice-governador, elas são estabelecidas através de agendas de nós, deputados, junto com nossas lideranças, através daqueles que gerem o Estado. Obviamente, nós também não podemos nos dar esse desfrute de entender que nós não podemos estar também no plenário trabalhando, porque a nossa prerrogativa principal é justamente a prerrogativa de legislar. Então, diante disso, nós propomos ao corte de ponto dos parlamentares também, que não tiverem justificativa para as suas faltas, ou seja, absolutamente normal. Assim como qualquer servidor da iniciativa privada, nós deputados temos que entender também, se a partir do momento que a gente não está cumprindo fielmente o nosso mandato no que tange a presença em plenário, nós também temos que ter o nosso vencimento também cortado proporcionalmente àquela falta que nós não estamos tendo no nosso trabalho ali em plenário. Então, eu vejo que, agora, nós temos que ter o entendimento que é um ano eleitoral, não é tão simples assim, mas nós estamos buscando ter esse entendimento, como eu disse, através de conversas, para que possamos cumprir o nosso mandato e dar uma resposta à sociedade. Então, isso nós vamos fazer com muita tranquilidade. Olha aí, 8 horas e 31 minutos, já foram 2 blocos, infelizmente temos que ir para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho, o Roda de Entrevista que hoje recebe o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Witt. Voltamos em instantes. Precisamos defender os corais da Amazônia, um paraíso frágil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Precisamos defender os corais. Da ganância das petrolíferas, do derramamento de óleo, Da ameaça de uma tragédia anunciada. Diga não a esse absurdo em defendaoscorais.org. E faça a diferença. Assine a petição. Somos pelos corais da Amazônia, somos Greenpeace. Assassinato, trabalho escravo, racismo, homofobia, prostituição infantil, pedofilia, tráfico de crianças, estupro, genocídio. Amor Esporte dessa semana vai mostrar pra você um pouco da arte suave e também da gastronomia russa. Tem alguma coisa errada aí, cadê o esporte do programa? Calma, aguenta e assiste que você vai entender. Essa semana, no Amor ao Esporte.
Roda de Entrevista desta noite recebe o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Witt. Antes de falarmos de intrigas na oposição e não intrigas da oposição, sobre o racha na oposição, eu passo a bola para o Marcos. Tinha uma pergunta ainda sobre um assunto relativo ao bloco anterior. É com você. O senhor falou do projeto proposto pelo senhor para corte de pontos dos deputados. Esse projeto ainda carece de regulamentação e critérios para que esses cortes sejam feitos. E isso, em ano eleitoral, precisará ser muito bem estudado, porque a Assembleia, por exemplo, tem passado aí no último mês por sérios problemas de falta de quórum para a votação de matérias importantes, né? Como é que está isso? Na verdade, Marcos, isso está bem adiantado. Muito provavelmente, até na próxima semana, eu vou apresentar essa regulamentação. Obviamente, eu quero apresentar aos nobres deputados para que talvez eles me tragam também sugestões, porque eu não sou dono da verdade e esse projeto também não é um projeto do deputado Zé Witt, não. Isso é um projeto da casa, isso é um projeto do poder. Então, que tange esse ano, nós ainda não tivemos tantos projetos polêmicos que estão parados na pauta devido à questão de quórum. A gente entende que também, nós passamos 3 anos numa penúria, apanhando, votando projetos altamente desgastantes e no momento que os benefícios estão sendo entregues pelo atual governo, pelo Goiás na frente, é um momento que também o deputado precisa viver esse momento, porque senão também fica, só apanhar é ruim. De vez em quando é bom bater um pouquinho. Então, nós entendemos também essa falta, às vezes, dos deputados, e aí é porque é uma agenda altamente corrida do próprio governador e do vice, e os deputados têm que correr atrás e levar os benefícios. Então, mas eu acho que vai dar uma melhoradinha, nós vamos conseguir, a partir já do dia 7, acalmar um pouquinho essas agendas externas e aí nós vamos ter um bom andamento dentro da casa. Deputado, o senhor esteve na Assembleia hoje cedo? Não, infelizmente eu não pude estar presente. Mas ficou sabendo o que aconteceu lá? Fiquei sabendo, não me convidaram também, senão eu poderia até ter feito. Então, para esclarecer para o nosso telespectador, dissidentes do MDB, dentre outros, o líder do partido na Assembleia, deputado José Nelto, o prefeito de Formosa, Ernesto Roller, o prefeito de Catalão, Adib Elias, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, o prefeito de Goianésia, Ronaldo Castro, dentre outros, hipotecaram apoio a Ronaldo Caiado ao governo do Estado, ele que é do DEM, sendo que o MDB fala na candidatura do deputado Vilela, do filho do ex-governador Maguito Vilela. Daniel Vilela, desculpa aí. Programa ao vivo tem isso, né? Para vocês da base, como é que fica isso? Ajuda vocês? Já que tem provocação aqui, olha só. O telespectador, vamos abrir aqui o WhatsApp, dizendo que o Alexandre Rosa, do setor marista, a base está desanimada com a ampla vantagem que o senador Ronaldo Caiado apresenta contra o candidato ao governo? Olha, não, nesse momento é absolutamente natural que o Ronaldo tenha essa vantagem, até porque é um político já bastante conhecido, é um parlamentar que realmente sabe usar muito bem as redes sociais. Não podemos aqui ser hipócritas e dizer que ele não tem um trabalho voltado ao Estado de Goiás, porque tem, principalmente no Congresso Nacional. Então isso é natural que ele tenha essa vantagem, mas isso não nos preocupa não, até porque a eleição, de fato, eu acho que hoje ainda é muito maquiado esses números de pesquisas, porque eu acho que o universo pesquisado é muito pequeno e as pessoas estão muito distantes, talvez, da realidade que o Estado tem. Então, eleição é assim mesmo. Agora, o que aconteceu hoje na Assembleia é um fato sintomático, não sabemos qual o tamanho do estrago no MDB, mas obviamente que nos traz uma condição de favorecimento com esse racha. Alguns entendem que 2 candidaturas seria melhor, outros entendem que 3, mas eu entendo que havendo 3 candidaturas, uma delas desidratada, se assim realmente for acontecer como se desenhou hoje, isso nos favorece muito a estar no segundo turno. Estando no segundo turno, dado esse racha do senador Ronaldo com o Daniel Vilela, eu acredito que um segundo turno nós seríamos apoiados por esses dissidentes por parte do PMDB que não
apoiou o Ronaldo. Então, hoje, um segundo turno, com certeza, essa conversa de que eles acertaram que estão juntos no segundo turno não me convence e foi por água abaixo. Eu acredito que esse racha traz sim boas consequências para a nossa base. Agora, presidente, a base do governo está tão tranquila, está tão homogênea ao ponto de não precisar se preocupar com o PP e a possível saída do Hilder também para o MDB e as declarações de Vilmar Rocha, que sempre fala em suas entrevistas: eu não sou da base, eu fiz a base, eu construí a base. São duas situações diferentes. O Vilmar é muito emblemático, né? O Vilmar esteve conosco, assim como se perdêssemos, por exemplo, a Lúcia. O simbolismo disso é muito forte, de alguém que construiu, alguém que vem caminhando ao longo desses anos conosco, efetivamente abandonar uma base. Eu acho que o Vilmar também tem esse simbolismo, mas com uma diferença. Hoje o Vilmar, como presidente, talvez ele não fala pela maioria dos deputados e prefeitos do seu partido. Eu acho que a opinião pessoal dele, ela deve ser levada em conta, porque ele tem aí uma vasta experiência. Agora, eu acho que hoje o maior problema dele talvez seja um pouco mais pessoal em relação ao Zé do que propriamente questão eleitoral. Eu acho que tudo vai ter seu momento, eu acho que eles vão conversar, vão se acertar. Ainda tem bons espaços na base para serem ocupados por esses partidos. Nós temos a vice do Zé Wellington, que está em aberto, nós temos a suplência do senador Marconi, que se assim for candidato a senador, em vazio, e eu até já me candidatei várias vezes para as duas vagas. Se alguém quiser, eu estou à disposição, mas essa briga eu sei que vai dar para acomodar muita gente ainda. Agora, a questão do Hilder é uma questão mais complexa um pouco. Nós sabemos da dificuldade. Agora, o PP historicamente também sempre esteve conosco. Nós temos que avaliar agora qual vai ser o sentimento da base do PP. Eu vejo que se alguém hoje perdeu espaço, esse alguém é o senador Wilder Moraes. Eu não vejo também, eu vejo muita dificuldade dele estar conosco, a menos que ele desista de ser candidato ao Senado e aceite, por exemplo, ser vice do próprio Zé Wellington. Então, acomodaria aí o partido. Mas eu acho que a base do PP, ela é muito ligada. Nós somos uma relação muito próxima durante anos aqui. Então, eu vejo que nós não somos acomodados, não. Eu vejo porque é até engraçado. Às vezes as pesquisas, por isso que eu digo que nesse momento é um pouco prematuro, porque, veja bem, se nós estamos tendo briga para compor a chapa majoritária nossa, do outro lado está sobrando espaço, então tem algo que esse projeto contribuiu e tem a contribuir muito ainda para o Estado. Na sua opinião, a chapa majoritária são 2 vagas para o Senado. É natural que uma fique com o governador Marconi Perillo. Qual é o segundo nome forte? Eu acho que a Lúcia sacramentou a sua permanência e é candidata juntamente com o governador Marconi. Existe nos bastidores a conversa de que a sondagem, digamos assim, do nome do ministro Alexandre Baldi como possível vice de Zé Wellington. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, Daniel Vilela falando também que tem conversas constantes com o ministro, assim também como com o Hilder. Essa conversa existe mesmo? Essa é uma possibilidade? Sim, essa é uma possibilidade real. E eu ficaria muito feliz em ter Baldi como candidato a vice. É jovem, é empresário, tem experiência administrativa, já provou isso enquanto secretário estadual e agora enquanto ministro. Tem um perfil muito adequado a ocupar uma vice na chapa majoritária. Eu ficaria muito feliz. Agora, nós sabemos que essas decisões também passam pela cúpula nacional. Agora, nós não podemos menosprezar aqui pessoas do calibre de Roberto Balestra, Sandes Júnior, prefeitos que estão e que são de cidades importantes do nosso estado, e esses falam muito mais no momento isso. Nós já acompanhamos o PP viver isso lá atrás. Lá atrás, o partido foi para um lado e a base ficou com o governador Marconi. Então, o que fala efetivamente, realmente, no partido é a base. Eu acredito que o presidente nacional vai ouvir a maioria dos seus deputados e também vai ouvir o ministro, vai ouvir, claro, o senador, mas acho que a maioria vai prevalecer para estar conosco.
Bom, e o telespectador pode continuar participando pelo WhatsApp, o número aparece aí na tela, 999-345667. Vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Um mundo de descobertas. Olha só. As notícias que fazem parte do seu dia a dia. E a gente quer mostrar a realidade. Em um jornal que fala a sua língua. Eu escolhi o rap porque foi a melhor maneira de eu me expressar, meus sentimentos, nas mensagens positivas que eu quero passar para a quebrada. Repórter Rá-Tim-Bum. Fique ligado. Estreia próximo domingo, 15 para 5 da tarde. Para defender uma causa, você pode criar um exército. Fazer barulho. Abaixo-assinado. Greve de fome. Parar o trânsito. Engajar os amigos. Gritar. Espernear. Protestar. Só não pode perder a vontade de mudar o mundo. Lute pelos direitos das crianças. Fundação Abrinq. Você com o poder de transformar. Já pensou em entrar para uma banda de rock? Essa história está começando a ficar boa. Do submundo? Nossa, até arrepiou os pelos do meu nariz. Os Undergrounds. Sábado, 6h45 da tarde, na Cultura. Isso sim é rock and roll! Roda de entrevista tem como convidado especial desta noite o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Witt. Muitas participações também de servidores da Assembleia. É o caso do Juliano. Ele lembra que a Assembleia Legislativa foi considerada a mais produtiva e eficiente do Estado. E ele pergunta para o senhor, qual é o papel dos servidores numa gestão tão profícua? Bom, na verdade, os servidores, eu disse mais cedo numa entrevista, eles são o pilar principal da Assembleia Legislativa. Eu procuro estabelecer uma relação de muita cordialidade, de muito estreitamento com todos aqueles que contribuem com a nossa administração. Mas se nós fomos eleitos a Assembleia mais eficiente do país, são justamente porque nós temos os servidores mais eficientes do país também. São servidores que se desdobram para estarem trabalhando lá sem horários, são pessoas que trazem e contribuem com a administração através de sugestões. Enfim, nós procuramos e elegemos também uma dessas como nossa relação de administração, assim como eu fui sempre na minha atividade privada. Eu só funciono porque eu tenho boas pessoas trabalhando ao meu lado. E eu valorizo essas pessoas que realmente vestem a camisa da Assembleia Legislativa e dou oportunidade para que elas possam colocar em prática, enfim, nas suas áreas, aquilo que elas fazem de melhor. Presidente, a respeito da construção da nova sede da Assembleia, um projeto que já está se arrastando há algum tempo e um orçamento que cada vez aumenta mais. Eu vi uma declaração do senhor há algum tempo que possivelmente a gente não veria esse projeto sendo entregue na sua gestão. A gente pode esperar que ela seja entregue quando? Não, na verdade, tanto a gestão passada do deputado Hélio de Souza foi para destravar um projeto que foi começado em 2005. Esse projeto poderia já ter sido concluído há muito tempo. O que eu fiz na minha gestão e que eu acredito piamente é que eu vou licitar a obra e acredito que eu vou conseguir colocar um tijolo lá. Obviamente, como eu disse, nós temos vários servidores imbuídos desse propósito. Tenho conversado com o Ministério Público, vou conversar com o Tribunal de Contas do Estado, mostrar tudo aquilo que tem sido feito e implementado. Hoje nós temos já praticamente concluído 80% de todos os projetos complementares da Casa, que eram projetos defasados e nós precisávamos ter projetos refeitos e alguns inclusive feitos
a nossa gestão. Conseguimos fazer isso. O Hélio destravou uma questão que foi o distrato com a empresa que detinha o acordo, enfim, de modo que nesses últimos 3 anos nós avançamos talvez o que não foi avançado em 10 anos. Em 7 anos, por exemplo. Agora, eu estou com muito otimismo de que nós conseguiríamos licitar e nós conseguiremos dar início a essa obra. Obviamente, caberá à próxima gestão dar andamento e concluí-la. Só para constar aqui, o telespectador fazendo suas perguntas e participações pelo WhatsApp, o Fabrício Cruvinel, que é de Hidrolândia, fazendo elogio à sua atuação política. Nós temos o Arnaldo Jardim, relembrando ele que é do Jardim América, que Balestra está junto com a base, esteve inclusive uma reunião com o vice-governador José Hélito. E mais outras perguntas. Rosane? Bom, presidente, ainda sobre essa questão que envolve, né, a financeira, a Assembleia tem um fundo agora de modernização. De que forma que isso, de aporte realmente, né, financeiro para essa questão da nova sede da Assembleia? Esse fundo ele é de extrema importância, até porque se eu vou licitar a obra, eu não precisaria, pelo menos de início, ter nenhum aporte do governo estadual para esse fim. Nós conseguiríamos, pelo menos nesse ano, dar com tranquilidade um bom andamento. Agora, obviamente, eu já tenho estabelecido, tanto com o governador Marconi, tanto quanto o vice-governador Zé Hélito, que esse é um anseio do Legislativo, é um anseio antigo dos próprios servidores e da população. Me reuni recentemente com a Associação dos Moradores do Bosque dos Buritis, que sabem das dificuldades que é ali no entorno, a densidade que tem. Foi um poder preparado para apenas 24 parlamentares, hoje nós temos 41, a casa ficou pequena, nós não temos estacionamento, vocês da imprensa sofrem com um cercadinho lá que a gente chama, cada um de vocês vão se espremendo ali para cobrir o dia a dia da Assembleia Legislativa. Enfim, nós queremos dar tranquilidade àqueles que trabalham na casa, condições melhores para que eles possam desempenhar o seu trabalho, mas sobretudo daqueles que visitam o Poder Legislativo possam se sentir numa casa realmente que dê conforto, dê condição também de buscar os seus direitos quando assim nos procurarem. Presidente, uma questão que gerou alguma polêmica e com o voltar dos trabalhos nesse ano foi o veto do governador às emendas dos parlamentares, né? Inclusive voltou à tona a questão do orçamento impositivo. Existe clima para aprovar um orçamento impositivo esse ano, o senhor acha? Sim, eu acredito que sim. O próprio vice-governador já conversou a respeito disso. Isso realmente é um sentimento que vai ser difícil nós voltarmos atrás. É um sentimento de praticamente todos os deputados da Casa. Quando esse tema foi abordado no ano passado, era um momento de muita dificuldade do Estado e nós entendemos o apelo do governador Marconi para que isso fosse um pouco adiado. E aí você mudar a regra nesse ano seria difícil o Zé Hélito já assumir com essa imposição do orçamento. Mas eu acho que a partir desse momento, se a gente aprová-lo, para que essa regra vá a partir de 2019, aí fica bacana, aí o jogo está zerado, quem assumir o governo sabe que vai assumir com esse orçamento impositivo e ele vai preparar a sua gestão justamente para que ele possa atender o anseio dos deputados. E aí a gente não sabe, não sei se vai ser o Zé Hélito, não sei se vai ser o Ronaldo, se vai ser o Daniel, ou se vai ser qualquer um outro, mas aí a regra fica clara e fica uma regra estabelecida do início de um jogo. Portanto, eu vejo que tem clima, acho que vai acontecer isso. E aí nós sepultaremos de vez essa luta, né, essa queda de braço, muitas vezes uma luta até inglória, porque realmente o governo tem muita força para vencer nessas votações, mas aí cada governo vai se preparar para que cada parlamentar, que também irá valorizar também a atividade parlamentar. Nós teremos aí um poder mais autônomo, mas com condições também de fazermos o nosso trabalho independente de governo. Deputado, vamos falar agora de
eleição presidencial, sucessão em nível nacional. O candidato de seu partido, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é o candidato praticamente definido, mas recebe algumas críticas. O próprio ex-presidente Fernando Henrique flertou com a candidatura Luciano Huck. Alckmin é o nome ideal para o PSDB ou só teme também que possa haver algum problema nessa candidatura decolar? Não, eu acho que é o nome ideal, sem dúvida. Até brincadeira, né? Eles devem ter feito o negócio do Luciano Huck. Não dá para entender que um país que quer avançar, um país que quer se modernizar, com todo respeito, colocar um apresentador, né, de tarde, de sábado, para ser presidente da República. Isso aí é minha visão pessoal, isso não pode ser levado a sério. Eu acredito que o governador de São Paulo tem todas as credenciais para isso, tem se preparado para ser o presidente do nosso país. Obviamente, não é fácil, né? Se a eleição que a gente discute para síndico de prédio tem problema, você imagina presidencial. Acomodar todo mundo, enfim, eu vejo que é uma tarefa árdua, mas se ele quer ser presidente do país, ele também tem que passar por críticas, ele tem que melhorar, ele vai ter que aceitar essas críticas de maneira construtiva para que ele possa realmente consolidar o seu projeto. Mas é um cara extremamente preparado, 4 mandatos governando o maior estado do nosso país. O estado de São Paulo é um país diferente dentro do Brasil, um estado rico, um estado, enfim, eu vejo que ele está consolidado. Agora ele vai ter também essa tarefa de aglutinar aí partidos importantes e nomes importantes para a sua eleição, mas ele vai ser com certeza o candidato, talvez da oposição nacional, o candidato mais forte. Aproveitando o gancho do Enzo, presidente, o João Dória é o candidato ideal para governar São Paulo? Olha, ele ganhou as prévias com larga vantagem, né? Agora, você ganhar uma convenção partidária é diferente de você ganhar as eleições tendo o voto do povo. O João Dória, ele começou com gás total, né? E ele perdeu esse gás? Eu acho que ele deu uma freadinha, né? Ou deram uma freada com ele, né? Mas eu acho o João um cara também muito preparado, é uma pessoa experimentada, tem uma interlocução com o setor produtivo. E aí eu acho que isso vai ser a tendência nacional. Nós temos que entender que o Estado, muitas das vezes, ele é incompetente para tocar algumas áreas. E aí a solução é justamente a parceria público-privada, são parcerias com instituições educacionais com credibilidade, você reconhecer que você tem aí nas universidades, a possibilidade de você estabelecer uma administração melhor do que fazendo isso apenas com corpo político. Hoje você tem que administrar tanto quanto com políticos, mas sobretudo em áreas vitais como técnicos preparados e que entendem daquilo que eles estão fazendo. O governador Marconi Perillo, dentro dessa discussão de eleição nacional do diretório do PSDB, chegou a cogitar, ou quase foi, mesmo com o candidato da maioria, né, para ser eleito presidente do nacional do partido. Acabou não sendo, ficou como primeiro vice-presidente. E nos bastidores fala-se muito sobre a possibilidade de uma chapa pura no PSDB nacionalmente, com o governador na vice do Alckmin. Você acha isso possível realmente de acontecer? Olha, possível acho difícil uma chapa pura. Nós já disputamos, a eleição presidencial ela é diferente, né? Ela realmente precisa agregar pessoas que vão contribuir. Eu, assim como acredito eu, a maioria esmagadora dos goianos, ficaríamos muito felizes em ter o governador Marconi numa vice a nível nacional. O governador Marconi ele é muito mais reconhecido fora do que propriamente aqui no estado. Eu ando muito e já andei bastante com ele fora, sei do reconhecimento que ele tem. Tanto é que são 4 vezes governador do estado. Então, se fosse isso possível, eu ficaria muito feliz e acho que agregaria muito. Daria uma oportunidade a estados como Goiás, que busca crescer, que busca aparecer, que busca estar em evidência e tem conseguido isso com méritos próprios, ter visibilidade. Eu acho que é a voz dos pequenos junto com o grande. Eu viria uma chapa com muito resultado para o nosso país. A experiência dos dois, trocando informações, levando isso para demais estados, com certeza seria muito bom para o nosso país. Agora,
São tratativas que nem sempre eu estou presente, só que tenho jeito de ficar na torcida. Deputado, o tempo está acabando, mas uma resposta rapidinha, uma pergunta aqui. Gostaríamos de saber por que a base de sustentação do governo na Assembleia nunca autorizou o STJ a investigar o governador. Que providências estão sendo tomadas de acordo com a decantação, creio que é a operação decantação, funcionários fantasmas na Assembleia, sigilos de gastos do governo e etc. Qual a explicação para não investigar a farra com dinheiro público? A pergunta é do Denner Rio Vermelho, da cidade de Goiás. O tempo está acabando, infelizmente não dá para fazer todas as perguntas dos telespectadores. Rapidinho. Muito rapidamente, essa é a nossa legislação, Denner. Na verdade, eu gostaria de, assim como qualquer telespectador, que não houvesse o fórum privilegiado para investigar qualquer tipo de político. Eu acho que o político ele tem que ser tratado de igual forma como qualquer outro cidadão. Agora, isso é um jogo político, isso aconteceu em outras gestões, que a base ela se movimenta para justamente fazer com que isso aconteça. Aconteceu isso no Congresso Nacional por 2 vezes agora com o presidente Temer. Então, o jogo político é esse. A melhor forma de resolver isso é acabar o foro privilegiado. Assim, todos nós políticos devemos ter os mesmos direitos e também as mesmas prerrogativas que qualquer cidadão comum teria. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a participação dos colegas jornalistas, o Marcos Nunes, do Jornal Popular. Muito obrigado pela sua participação, Marcos. Obrigado pelo convite. E a Rosane Kotoski, da Band 820 AM, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Deputado, tradicionalmente no encerramento do nosso roda de entrevista, aquele minutinho final para o nosso convidado tecer suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a você, Enzo, Rosane e Marcos, e também a todos os telespectadores que puderam participar. Eu sei que muitos não têm as suas perguntas lidas, mas eu queria convidar você que fez a sua pergunta, através das nossas redes sociais na Assembleia Legislativa, também que contribua com a nossa administração. Hoje nós temos canais totalmente abertos para que a gente possa receber críticas, sugestões e para que você possa nos auxiliar nessa busca do resgate da credibilidade do Poder Legislativo em relação à nossa comunidade. Eu continuo trabalhando de maneira a fazer com que esse contato mais próximo com o cidadão é que fará com que as nossas decisões sejam tomadas com mais credibilidade e que as respostas sejam dadas com maior eficiência e de uma maneira mais prática a você, cidadão. Então, convido você a participar do dia a dia da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Muito obrigado pelo espaço e um grande abraço a todos. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Marcos, boa noite, Rosane. Boa noite para você, telespectador. Nos vemos na próxima semana, na próxima terça-feira, às 8 da noite. Espero você.